E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Gabriel, apresentando mais um podcast aqui pra vocês. Começando oficialmente a temporada 2020-21. Hoje eu pedi pro... A gente teve bastante problema na captação do áudio. O nosso programa deu bastante falha. Então eu pedi pro Bernardo mandar alguns áudios falando sobre o que ele achou de transferências, dos jogos que tivemos nessa semana de volta do futebol inglês. Então, depois eu deixo os áudios aqui para você escutar. Mas já vamos começar direto falando dos jogos que tivemos. Começando no sábado, dia 29 de agosto, nós tivemos alguns jogos da primeira rodada da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. Nós tivemos o Steven Age empatando em 3-3 com o Portsmouth, jogo frenético demais. O Steven Age chegou a abrir 3-1 em cima do Portsmouth. Portsmouth conseguiu se recuperar e venceu nos pênaltis por 3-1. Outro jogo que tivemos foi o Preston passeando em cima do Mansfield, 4-0, uma vitória bem tranquila com gols de Barkhuizen, Maguire, Bauer e Harrop. Passando de fase, o time da Championship não teve nenhuma dificuldade com o time da League 2, a diferença foi grotesca no jogo. O Mansfield não chegou a chutar uma vez pro gol, então não teve perigo em nenhum momento. Tivemos também o Blackpool conseguindo um empate com o Stoke City em 0-0, levou o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis o Stoke City levou a melhor. E no último jogo do sábado nós tivemos o Blackburn Rovers conseguindo vencer o Doncaster Rovers. Logo aos 30 minutos o Holtby abriu o placar, mas depois o Doncaster conseguiu a virada no segundo tempo com gols de Okenabirhie e Gomes, mas a superioridade contou. O Blackburn pressionou muito o time do Doncaster, fez os dois gols com Costello e Adam Armstrong e venceu por 3-2, se classificando para a próxima fase também. Então dá para se dizer que não tivemos nenhuma zebra, quase que tivemos, com o Blackpool passando pelo Stoke ou até o Stevenage, que era para ser rebaixado para a National League, quase vencendo o Portsmouth. Então tivemos jogos bem interessantes. No mesmo dia 29 nós tivemos a famosa Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, entre o campeão da FA Cup e o campeão da Premier League. Então o Arsenal e o Liverpool se enfrentaram no Wembley, um jogo muito pegado, jogo bem parelho também. O Arsenal abriu o placar logo aos 2 minutos com o Aubameyang, claro, sempre ele. Já fez aquela comemoração do Wakanda Forever. Já deixamos nossos pêsames ao falecimento do ator Chadwick Boseman. Uma pena mesmo, todo mundo gostava dele. Eu acho que se tem uma pessoa que não gostava, não deve ser muito esperta, não. E aos 73 minutos, Minamino empatou para o Liverpool, levando para as penalidades. E nos pênaltis, o único que errou a cobrança foi o Ryan Brewster, o jovem do Liverpool, assim dando o título ao Arsenal, que levou para casa seu 16º título de Supercopa da Inglaterra para casa. Agora, para finalizar os jogos, tivemos poucos jogos, claro, mas eu já estava com saudade de gravar um podcast, então vim aqui gravar, além do que ia ter muita transferência acumulada para fazer, deixar mais uma semana passar. Então a gente resolveu fazer um podcast já nessa semana. Então agora vamos ter podcast toda semana, sim. E então no dia 1 de setembro nós tivemos o início do AFL Trophy. Eles ainda não decidiram qual vai ser o patrocinador desse ano. Já tivemos vários patrocinadores. Ano passado era o Leasing.com Trophy. Tivemos também o Check a Trade Trophy. Agora, por enquanto, eles estão chamando de AFL Trophy, que é o nome padrão quando não tem patrocinador. Então tivemos 2 jogos no dia 1 de setembro, com o Wimbledon conseguindo uma virada em cima do Charlton. O Charlton abriu o placar com Erhun Ostuber, cobrou uma falta, um golaço, abrindo o placar aos 21 minutos, mas com gols aos 46 de Ross Crowe e aos 58 de Terrell Thomas, o Wimbledon conseguiu a virada e levou a vitória para casa. Vale ressaltar que o Charlton entrou muito modificado, com praticamente só jovens no elenco, então os jovens se deram bem ainda contra um time forte da League One. E o último jogo do dia nós tivemos o Fleetwood vencendo fora de casa o Carlisle United por 3-1 de virada. O Carlisle abriu o placar com a nova contratação, o atacante Guime Touré, gigantão, se não me engano ele tem 1,90 por aí. Depois o Fleetwood conseguiu virar o placar bem tranquilamente, pressionou muito o time do Carlisle, que não conseguiu segurar, com gols de Callum Camps e 2 de Saunders. E ainda no fim do jogo, aos 90 minutos, o Guime Touré, próprio que fez o gol,
foi expulso, então o que complicou ainda mais a vida do Carlisle. Então agora já vamos falar de transferências, que tivemos muitas transferências padrão, falando, claro, sempre só da Premier League e da Championship, já são muitas, então se eu falasse da League One e da League Two ia ser, sei lá, umas 3 horas só falando transferências. Então, quem quer acompanhar todas as transferências, seja de jogadores que saem da League Two, que saem da Inglaterra, etc., acompanha o nosso Instagram, eu posto tudo lá, tudo completinho, então quem quiser saber de tudo, quem quer ficar por dentro de todas as notícias, vai para lá. Então, começando as transferências, nós tivemos o Sheffield United anunciando a contratação do goleiro Aaron Ramsdale, ele que chegou por 18,5 milhões de libras do Bournemouth. Temporada passada ele foi titular, foi muito bem, jogou 37 jogos e teve 5 clean sheets. O goleiro de 22 anos retorna ao Sheffield United, ele que foi formado pelos Blades, estava desde 2017 no Bournemouth. Tivemos o Brentford anunciando a contratação do zagueiro Charlie Goode, que chegou por cerca de 1 milhão de libras do Northampton Town e assinou por 4 anos. Essa venda foi a maior taxa de transferência da história de venda do Northampton Town, cerca de 1 milhão de libras, então uma boa grana para os Cobblers gastar para se reforçar para a League One da temporada que vem. O Good era capitão do Northampton, ajudou muito, foi muito importante para o clube para chegar na League One através dos playoffs. E também tivemos o Queen's Park Rangers anunciando o atacante Lyndon Dykes. Ele chegou por cerca de 2 milhões de libras do Livingston da Escócia e também assinou por 4 anos. Ele foi muito bem essa temporada, fez 14 gols e deu 10 assistências em 36 jogos pelo clube escocês. Manchester City anunciou a renovação do empréstimo do goleiro Scott Carson. Carson, que não jogou nenhum jogo na temporada passada, ele já estava emprestado do time pelo Derby County. Então ele chega de novo para sentar no banco e só olhar as partidas, porque agora o Cláudio Bravo saiu para o Betis. Então Carson está de volta ao Manchester City só para ter uma opção para a reserva do Ederson. O Fulham anunciou a contratação do lateral esquerdo Anthony Robinson, que chegou por cerca de 2 milhões de libras apenas do Wigan Athletic e assinou por 4 anos. Ele estava desde 2018 no Wigan, foi muito bem, era cobiçado por vários times, até o Milan da Itália, gigante, estava atrás do lateral, mas isso era no início da temporada, então o Wigan recusou uma proposta de 10 milhões de libras pelo Robinson, e agora, como o time está em crise, aceitou uma proposta de apenas 2 bilhões, então Robinson agora é do Fulham. O Barnsley anunciou a contratação de mais um austríaco, agora foi o ponta Dominik Frieser, chegou por cerca de 1,35 milhão do Lask Linz, da Áustria, e assinou por 2 anos. O Barnsley, que é comandado por um austríaco, o Gerhard Struber, que chegou a temporada passada e salvou o time do rebaixamento, trouxe mais um austríaco para o time. Ele estava desde 2018 no Lask e o Frieser somou 87 jogos, 21 gols e 11 assistências. O Bristol City anunciou a contratação do volante Joey Williams, que chegou por um valor não revelado do Wigan Athletic. O volantão Williams foi muito bem temporada passada pelo Wigan. O Wigan, apesar de ter sido rebaixado pelos menos 12 pontos que sofreu, tinha vários jogadores bons que deixaram o clube de maneira melancólica por valores muito baixos. Então, Williams é um dele e agora vai jogar no Bristol City. O Wycombe anunciou a contratação do zagueiro Giles Phillips, que chegou de graça do QPR e assinou por 1 ano. Ele passou toda a temporada passada emprestado no Wycombe, somou 16 jogos pelo clube, tem apenas 23 anos e agora vai jogar permanentemente no Wycombe. O Rotherham United anunciou o zagueirão Wes Harding, chegou por um valor não revelado do Birmingham e assinou por 3 anos. O Harding tem apenas 23 anos, ele mesclava entre banco e titular no Birmingham, nunca se fixou e agora vai ter a chance de se fixar no Rotherham, time recém-promovido da League One. O Sheffield Wednesday anunciou a contratação do meio-campista Eddie Brown, que temporada passada passou toda ela emprestado no Luton, tendo feito 8 assistências, 1 gol e 28 jogos. Mais uma temporada do Eddie Brown, que pertence ao Chelsea emprestado. O Porto anunciou a contratação do atacante Danny Loader, que era muito especulado no Wolverhampton. Acabou que a transação não deu certo, então ele, que tinha deixado o Reading de graça, assinou por 2 anos com o time português. O Cincinnati dos Estados Unidos contratou o volantão Camorrelo Mococho, que estava desde 2017 no Brentford,
tem 29 anos, perdeu muito espaço essa temporada com a chegada do volantão Norgard, o dinamarquês, então agora vai jogar nos Estados Unidos. O Anderlecht anunciou a contratação do atacante Lucas Mecha, chega mais uma temporada por empréstimo. Temporada passada ele passou metade dela emprestado no Middlesbrough, onde fez apenas 13 jogos, não marcou nenhum gol, então não sei o que esperar do Mecha. Até agora não mostrou muito futebol não. O Derby County anunciou a contratação do goleiro David Marshall, chegou por um valor não revelado do Wigan Athletic e assinou por 2 anos. O goleirão experiente, tem 35 anos, chega para suprir uma posição que faltava no Derby County, que era o gol. O time mesclava muito entre o Kelly Rose e o Ben Hammer, ambos muito irregulares, então provavelmente Marshall chega para tomar conta da posição. O Newcastle anunciou a contratação do meio-campista Jeff Hendrick. Ele tinha acabado seu contrato com o Burnley e assinou por 4 anos com os Magpies. Hendrick era muito especulado também no Milan, que não deu certo a transação, não assinou com o time italiano e agora vai jogar pelo Newcastle, assinando por 4 anos. O Norwich City anunciou a contratação do atacante Jordan Huddle, chegou por 5 milhões de libras do West Ham e assinou por 2 anos e meio. O Huddle foi muito bem temporada passada pelo QPR. O Huddle nunca teve muito espaço no West Ham, jogou apenas 3 jogos, passou toda a temporada passada emprestado no QPR, onde foi muito bem. Marcou 15 gols em 41 jogos, além de ter dado uma assistência, então agora vai jogar na Championship pelo Norwich. O Rotherham United anunciou também a contratação do goleiro Jamal Blackman, chega para o seu 8º empréstimo, vindo do Chelsea, e vai jogar na Championship nessa temporada. O Swansea City anunciou a contratação do meio-campista Morgan Gibbs-White. Ele chega por empréstimo de uma temporada do Wolverhampton, ele que é da seleção inglesa sub-21, não tem muito espaço no Wolverhampton, então vai buscar seu espaço no time da Championship. O Cardiff anunciou a contratação do lateral direito Jordi Osei-Tutu. Ele chega por empréstimo também de uma temporada do Arsenal. Temporada passada ele passou toda ela emprestado no Bochum da Alemanha, onde ele fez 22 jogos, 5 gols e 3 assistências. O Birmingham City anunciou a contratação do meio-campista Jon Toral. Ele chega de graça do Hull City e assina por 1 ano. Toral, que era considerado uma promessa, uma grande promessa, foi informado pelo Barcelona, passou pelo Arsenal, mas sofreu bastante com lesões e agora vai tentar reencontrar seu futebol no Birmingham. O Icombe anunciou a contratação do zagueiro ou lateral direito Jason McCarthy, que chega por um valor não revelado do Millwall e assina por 3 anos. O Betis, além de ter contratado o goleirão Bravo, que deixou o Manchester City depois de seu contrato ter acabado, anunciou também o lateral direito Martin Montoya, que chegou de graça do Brighton e assinou por 4 anos. O Leeds United anunciou a contratação do atacante Rodrigo, chegou por cerca de 27 milhões de libras do Valência e assinou por 4 anos. Rodrigo, que estava desde 2015 no Valência, ele é brasileiro naturalizado espanhol, somou 59 gols e 41 assistências em 220 jogos pelo time espanhol. A EFL anunciou que o Derby County foi absolvido de todas as acusações, sendo de fair play financeiro, transações no estádio do clube, etc. E não vai perder pontos na Championship. Isso deu uma reviravolta na Inglaterra. Muitos estão achando injusto porque Sheffield Wednesday e Wigan foram punidos. Além do que o Wigan foi punido na temporada passada ainda e foi rebaixado. Então muita gente está achando essas punições da EFL não serem tão justas. Mas Derby County absolvido. O Chelsea anunciou a contratação do lateral esquerdo Ben Chilwell, chegou por cerca de 50 milhões do Leicester City e assinou por 5 anos. Ele, que foi formado pelo Leicester City, somou 123 jogos pelo clube, lateral da seleção inglesa, já era muito especulado no Chelsea e agora foi oficializada a contratação. O Derby anunciou mais uma contratação, sendo ele o zagueirão Matt Clark, chega por empréstimo de novo do Brighton por uma temporada. O Clark passou toda a temporada passada no Derby, como eu falei, somou 37 jogos e foi considerado o melhor jogador da temporada pelo clube. O Swansea anunciou a contratação do zagueirão Marc Guéhi, que chega por empréstimo de uma temporada do Chelsea. Temporada passada, Guéhi passou metade dela emprestado no Swansea, foi muito bem. Somou 14 jogos, ajudou o clube a chegar nos playoffs da Championship. O Nottingham Forest anunciou a contratação do meio-campista Fouad Bashiru, que chega por um valor não revelado do Malmo, da Suécia, e assina por 2 anos. Ele, que é cria da base do Paris Saint-Germain, também atua pela seleção de Comoros, estava desde 2018 no time sueco e agora vai jogar na Championship. O Blackburn anunciou a contratação do goleirão Tomasz Kaminski,
chegou por cerca de 450 mil libras do Gent, da Bélgica, e assinou por 2 anos. A Roma anunciou 2 contratações. A primeira foi o ponta Pedro, chegou de graça do Chelsea e assinou por 3 anos. Pedro estava desde 2015 no Chelsea, somou 206 jogos, 43 gols e 28 assistências. Além do Pedro, a Roma também contratou o meio-campista Henrique Mkhitaryan. Ele estava emprestado na temporada passada na Roma, foi bem, e agora vai jogar em definitivo no clube italiano. Ele pertencia ao Arsenal e vai continuar na Itália de graça. A EFL anunciou os melhores jogadores das ligas da temporada passada. O melhor jogador da Championship foi o Ollie Watkins, atacante do Brentford, que foi muito bem mesmo. Fez 25 gols e deu 3 assistências em 46 jogos. O melhor da League One foi o atacante Ivan Toney, do Peterborough. Fez 24 gols e deu 6 assistências em 32 jogos. E o melhor jogador da temporada da League 2 foi o atacante Ian Doyle, do Swindon. E também do Bradford, mas quase não jogou pelo Bradford. Ele fez 26 gols e deu 5 assistências em 34 jogos. Além disso, o jogador jovem da temporada 19-20 foi o meio-campista Jude Bellingham, do Birmingham City, que agora vai jogar no Borussia Dortmund. O Chelsea também anunciou a contratação do zagueiro lateral esquerdo Malang Sarr, chegou de graça do Nice, da França, e assinou por 5 anos. Ele que era muito especulado nos times da Inglaterra, principalmente no Manchester United, mas ele assinou com o Chelsea e o time já confirmou que ele vai passar toda a temporada atual emprestado em algum novo time, que não se sabe qual. Swansea anunciou outra contratação. O ponta Jamal Lowe chegou por apenas 800 mil libras do Wigan e assinou por 3 anos. O Lowe estava desde agosto do ano passado no Wigan, foi muito bem. Fez 6 gols e deu 5 assistências em 48 jogos. O Coventry City anunciou a contratação do zagueiro Léo Ostigard, chega por empréstimo de uma temporada do Brighton. Ele, que é da seleção norueguesa sub-21, passou temporada passada emprestado no St. Pauli, da Alemanha, tendo feito 29 jogos. O Birmingham também anunciou a contratação do ponta Ivan Sanchez, chega de graça do Elche, da Espanha, e assina por 3 anos. Birmingham, que tem esse costume de contratar vários jogadores da Espanha, trouxe mais um espanhol para o time. Chelsea também anunciou a contratação do zagueirão Thiago Silva, experiente zagueiro brasileiro de 35 anos. Chega de graça do Paris Saint-Germain e assina por 1 ano. Thiago Silva estava desde 2012 no Paris Saint-Germain, onde era capitão, e também somou 315 jogos. O Crystal Palace anunciou a contratação do meia atacante Eberechi Eze, chegou por cerca de 20 milhões de libras do Queen's Park Rangers. Pelo que o PR, o Eze foi muito bem, principalmente na temporada passada, mas ao todo ele somou 112 jogos, 20 gols e 3 assistências, e também se tornou a venda mais cara da história do Queen's Park Rangers. O Birmingham anunciou a contratação do ponta Jonathan Lecco, chegou por um valor não revelado do West Bromwich e assinou por 3 anos. O Lecco, que passou toda a temporada passada emprestado no Charlton, foi muito bem, somou 21 jogos, 5 gols e 4 assistências. O Birmingham também contratou o goleirão Andrés Prieto, chegou de graça do Espanyol e assinou por 3 anos. Prieto, que em toda a sua carreira soma apenas 12 jogos e 2 clean sheets, então ele não tem muita experiência, mas como sempre, Birmingham trazendo jogadores de graça da Espanha, então não sabemos o que esperar do goleirão. Millwall anunciou a contratação do atacante Mason Bennett, chegou por um valor não revelado do Derby e assinou por tempo não revelado. O Bennett passou metade da temporada passada emprestado no Millwall, fez 2 gols em 9 jogos e agora vai ficar em definitivo nos Lions. Os Lions também contrataram o lateral esquerdo Scott Malone. Ele chega também por empréstimo do próprio Derby County. O Malone estava desde 2018 no Derby County, somou 56 jogos pelo clube. O Nottingham Forest anunciou a contratação do meio atacante Luke Freeman, chega por empréstimo de uma temporada do Sheffield United. Freeman estava desde julho do ano passado no Sheffield, fez apenas 16 jogos e deu 2 assistências. O Reading anunciou a contratação do meio-campista Ovie Ejaria, chegou por cerca de 3,5 milhões de libras do Liverpool e assinou por 4 anos. Ele, que é formado pelo Liverpool, passou as 2 últimas temporadas emprestado no Reading, onde fez 55 jogos, 4 gols e 7 assistências. O Coventry City anunciou a contratação do atacante Tyler Walker, chegou por um valor não revelado do Nottingham Forest e assinou por 3 anos. O Walker, que nunca teve muito espaço no Nottingham Forest, passou as 2 últimas temporadas emprestado do Mansfield e no Lincoln City, onde foi muito bem,
somou 42 gols e 8 assistências em 86 jogos. O Xangai CPG da China anunciou a contratação do meio-campista Aaron Moy. Ele chega por um valor não revelado do Brighton e também assina por tempo não revelado. O Moy estava desde a temporada passada apenas no Brighton, era titular, fez 32 jogos, 2 gols e 2 assistências. O Real Valladolid anunciou a contratação do goleirão Roberto, chegou de graça do West Ham e assinou por 3 anos. Roberto, que foi muito criticado pela torcida do West Ham, que jogou apenas 10 jogos, mas cometeu vários erros que levaram a gol. Então, Roberto rumando à Espanha mais uma vez. O Leeds anunciou a contratação também do zagueirão Robin Koch, chegou por cerca de 11,6 milhões de libras do Freiburg, da Alemanha, e assinou por 4 anos. O Koch, que joga pela seleção alemã, estava desde 2017 no Freiburg, somou 87 jogos pelo clube, e agora vai ter a oportunidade de jogar na PL. O Huddersfield anunciou a contratação do goleirão Joel Pereira, chega por empréstimo de uma temporada do Manchester United. O Joel, que nunca teve nenhuma oportunidade do Manchester United, chega para o seu 5º empréstimo pelos Terriers. O Reading anunciou seu novo treinador porque o galês Mark Bowen, ele antes de ser técnico ele era diretor do clube, daí ele resolveu ser técnico, ficou uma temporada no clube, depois percebeu que ele não ia dar bom técnico, voltou para a direção e agora o Reading está de novo técnico, sendo ele Veljko Paunovic, 43 anos. Ele foi treinador do Chicago Fire dos Estados Unidos desde 2015, onde passou toda a sua carreira de treinador até agora. Teve 175 jogos, 66 vitórias, 41 empates e 68 derrotas pelo time da MLS. O Tottenham anunciou a contratação do lateral direito Matt Doherty, chegou por cerca de 15 milhões de libras do Wolverhampton e assinou por 4 anos. O Doherty era um dos jogadores mais antigos do time do Wolverhampton, estava desde 2010 no clube, onde fez 302 jogos, foi muito bem, e agora vai jogar pelo Tottenham. Vale ressaltar também que uma coisa bem engraçada na apresentação do Doherty, que antigamente, há uns 6, 7 anos atrás, o Doherty publicava no Twitter que ele amava o Arsenal, que ele era torcedor fanático do Arsenal. Daí, durante a apresentação dele, fizeram ele deletar esses tweets, só para fazer uma brincadeira, claro, ele é um profissional e provavelmente vai dar muito certo na lateral direita tão necessitada do Tottenham. O Fulham anunciou a contratação do meio-campista Mario Lemina, chega por empréstimo de uma temporada do Southampton, custando 2 milhões de libras no empréstimo. O Lemina, ele queria sair muito do Southampton na temporada passada, passou ela emprestado no Galatasaray da Turquia, tendo feito 28 jogos, e agora vai jogar pelo Fulham na PL. Outro que deixou o Southampton para se juntar ao Fulham foi o volantão Harrison Reed. Ele passou toda a temporada passada emprestado no próprio Fulham e agora assinou por 4 anos em definitivo com o Fulham. O custo da transferência foi por cerca de 8 milhões de libras. O Brentford anunciou o provável substituto do Ollie Watkins, que está de saída para o Aston Villa, sendo ele o atacante Ivan Toney, chegou por cerca de 5 milhões de libras do Peterborough e assinou por 5 anos. Toney, como foi dito, foi artilheiro e o melhor jogador da Ligue 1 da temporada passada. Estava desde 2018 no Peterborough, onde fez 49 gols e 15 assistências em 94 jogos. A Sampdoria anunciou a contratação em definitivo do zagueirão Maya Yoshida, que estava desde 2012 no Southampton. Agora ele vai jogar em definitivo no time italiano. Temporada passada ele passou metade dela emprestado na própria Sampdoria, tendo feito 14 jogos. O Arsenal anunciou a contratação do zagueirão Gabriel Magalhães, deu um chapéu no Manchester United. Ele chega por cerca de 24 milhões de libras do Lille da França e assina por tempo não revelado. Ele, que é formado pelo Avaí, time da segunda divisão do Brasil, estava desde 2007 no Lille e somou 52 jogos pelo clube. O Watford anunciou o atacante Glenn Murray, chega por empréstimo de uma temporada do Brighton. Experiente Murray tem 36 anos, ele é o segundo maior artilheiro da história do Brighton, mas teve pouco espaço, jogou apenas 20 jogos na temporada passada, então vai tentar sua sorte no Watford nessa temporada. O Queen's Park Rangers anunciou a contratação do zagueirão Rob Dickie, chegou por um valor não revelado do Oxford United e assinou por 4 anos. O Dickie, que era capitão do Oxford, ajudou a levar o clube à final dos playoffs da Ligue 1 nessa temporada, era capitão do Oxford e somou 113 jogos pelo clube. O Birmingham anunciou mais um jogador que já tinha passado pelo Middlesbrough, que já tinha jogado com o Aitor Karanka, atual técnico do Birmingham,
que é o Adam Clayton, chegou de graça do Middlesbrough e assinou por 2 anos. O Clayton estava desde 2014 no Boro, onde somou 241 jogos. O Luton anunciou 2 contratações, sendo eles o zagueirão Tom Lockyer, que estava no Charlton temporada passada e fez 43 jogos, e o lateral direito James Bree, que passou toda a temporada passada emprestado no Luton, deu 8 assistências em 42 jogos, e agora ambos chegam por um valor não revelado e assinam também por tempo não revelado. Muito bem, finalizamos as transferências finalmente, já estou até cansando de falar, então, Bernardo, o que você quer dizer sobre as transferências? Quais seus destaques? Bom, primeiramente, Gabriel, muito obrigado pelo convite e vamos começar a discutir. Nessas 2 semanas, a gente teve muitas transferências, mas eu acho que algumas foram bem interessantes, como a do Ben Chilwell no Chelsea e o Rodrigo no Leeds. O Valencia está sendo desmontado de uma maneira excepcional pelos times que estão praticamente contratando os jogadores de lá por varejo. Também tivemos o Aaron Moy indo para o Xangai. É uma grande perda para o Brighton, que perde um dos seus melhores meio-campistas, junto com o Gross, na minha opinião. E outra transferência para mim muito interessante foi a chegada do Sar, o zagueiro do Sar e do Thiago Silva no Chelsea. Agora o Chelsea tem uma zaga de verdade. Não aqueles perebas, na minha opinião, eles são perebas do Rudiger e do Zuma. Falando um pouquinho sobre os jogos, Gabriel, a gente teve alguns jogos interessantes, como amistosos preparatórios, como a gente teve o Blackpool e Everton, há uma semana atrás, num jogaço de 3-3. Também tivemos de um amistoso bom. A gente teve Newcastle 2, Barcelona 1, entre outros muitos amistosos que eu não vou lembrar de todos, mas do Liverpool também, que meteu uma sabugada no Stuttgart. E de amistoso é isso. Falando agora da competição, de competição mesmo, competição valendo, a gente teve a Community Shield, que o Arsenal venceu merecidamente nos pênaltis, com o Aubameyang já mostrando para o que veio na temporada. O Liverpool perdeu o pênalti com o Ryan Brewster, uma jovem promessa que o Liverpool com o Klopp queimou, falando português, claro. Jogos de times grandes é isso. Mas agora descendo de escalão, vamos falar da EFL Cup, que a gente teve EFL Cup vulga Carabao Cup, Gabriel, que a gente teve 4 jogos, que onde 2 foram decididos nos pênaltis, com o Steven Age empatando em 3-3 com o Portsmouth, o que é um resultado surpreendente para um time que já teria sido rebaixado para a National League se não fosse a punição do Macclesfield. Tivemos também nos pênaltis do Blackpool meu Blackpool sendo derrotado pelo Stoke, mas num jogo onde o Blackpool teve mais a posse de bola, e foi no detalhe mesmo que foi eliminado. Inacreditavelmente, o Preston meteu uma goleada em alguém. Incrível, né? 4-0 no Mansfield. E tivemos uma virada histórica do Blackburn para cima do Doncaster no melhor jogo da rodada da EFL Cup, na minha opinião. A gente também teve a primeira rodada hoje da Leasing.com, onde tivemos 2 jogos, a vitória de virada do Wimbledon para cima do Charlton por 2-1, num jogão, onde o Wimbledon fez o que ninguém esperava, virou para cima do Charlton, uma forte equipe para subir de volta para a Championship, e o Fleetwood venceu por 3-1 o Carlisle. O Fleetwood, que também eu acho que não vai se dar tão bem nessa temporada como deu se dar bem na temporada passada. Muito bem, então, agora para finalizar de vez essa temporada 19-20, nós vamos dar uma comentada sobre os promovidos e os rebaixados da Championship e da PL, que a gente deixou de falar no episódio passado. A gente vai falar nesse, e no próximo episódio do podcast nós vamos fazer nossas previsões para a temporada, então vai ser bem bacana. Mas falando nesse agora, nos rebaixados da PL nós tivemos o Bournemouth, o Watford e o Norwich. Para mim, o que mais vai se dar bem é o Norwich, que contratou muito bem essa temporada, trouxe vários jogadores, o atacante Hudge, vários jovens também, o Sebastian Soto, o Mumba, volantão, então vários jovens. Eu acho que na Championship eles sempre se dão bem, sempre vão bem. Bem possível que eles retornem temporada que vem para a Premier League. Claro, na Premier League é outro patamar, mas tomara que eles consigam se manter. O Watford, não sei, tá preocupante a situação. Trouxeram o Glenn Murray, o atacante experiente do Brighton.
Claro, tem 36 anos já, mas é muito goleador, principalmente na Championship, onde se dá melhor. Então vai ser interessante ver essa temporada do Watford, essa reformulação com o novo técnico, o Vladimir Ivic. Vai ser interessante ver essa temporada do Watford. Mas eu acho que eles conseguem pelo menos uma vaguinha em playoffs. Por fim, o rebaixado da Premier League, o último rebaixado na Premier League foi o Bournemouth, time que era comandado pelo Ed Howe, que agora vai ser comandado pelo auxiliar dele, o Jason Tindall. Não tem muito o que esperar, o time perdeu alguns jogadores importantes, como o Nathan Ake, o zagueirão que foi para o Manchester City. Então, eles até estão conseguindo manter sua base, perderam também o goleirão Ramsdale para o Sheffield United, mas a base do time é sempre a mesma, tem vários jogadores, por exemplo, o Stanislas, o Joshua King, vários jogadores que estão há muito, muito tempo no Bournemouth. Então é um time encardido, muito difícil. Eu acho que eles conseguem voltar para a Premier League porque eles têm um time muito bom. O Jason Tindall provavelmente já sabe de tudo também do time, como eles jogam, o seu estilo. Então eu acho que eles conseguem voltar. Para mim, Bournemouth e Norwich conseguem voltar de imediato para a Premier League. Watford já não sei. Olhando agora dos promovidos da Championship para a Premier League, o Leeds eu acho que vai vir bem forte, contratou vários jogadores, o Rodrigo, o atacante espanhol, o zagueirão Koch, o goleirão Mesler que permanece, né? Ele estava temporada passada emprestado no time. Então eu acho que o Leeds consegue se manter sim na Premier League. Time muito forte, Bielsa, claro, um dos melhores treinadores para mim. Então eu acho que o time consegue sim se manter na próxima Premier League. Já o West Bromwich eu acho difícil. Slaven Bilic eu não acho muito bom treinador não. Eu acho que para nível de Championship o Bilic é um bom treinador, um ótimo treinador, mas para a Premier League o nível é um pouco em cima ainda para ele. Ele foi treinador do West Ham, claro, não conseguiu nada com o time e montou vários times ótimos. Então, eu acho que o West Bromwich volta de novo para a Championship na temporada que vem. Contratou até agora o Matheus Pereira, em definitivo apenas, se eu não estou enganado. Também perdeu o Nathan Ferguson para o Crystal Palace, então é complicado. Já o Fulham começou a temporada bem, começou se reforçando, trouxe o Lemina, o Reed. Não perderam o Mitrovic até agora, não perderam seus principais jogadores. Então eu acho que o time comandado pelo Scott Parker consegue se manter na Premier League. É um time forte. Tem que contratar em alguns pontos, claro. Eu acho que principalmente na zaga, nas laterais, que o time tem uma dificuldade a mais, porque no ataque o time é bom. Então eu acho que o Fulham consegue se manter na temporada que vem na Premier League. Agora, para finalizar falando dos rebaixados para a Ligue 1, nós temos o Charlton, que eu acho que vai voltar sim para a Championship. Contratou vários jogadores já. O atacante Washington, eu acho que o Charlton consegue retornar para a Championship. Perdeu alguns jogadores, claro, como o Locker, que foi para o Luton, mas trouxe o Gilbey para o meio campo, o meio campista que era do MK Dons. É um meio campista sólido, não é muito de fazer gol, mas eu acho que é um bom jogador. Trouxe o atacante Connor Washington, esse eu não conheço, ele jogou no Hurts, mas não fez muitos gols, então não conheço muito bem. Mas eu acho que o time consegue se manter sim, consegue voltar, no caso, para a Championship. Ainda mais se o Lee Bowyer continuar no comando, é um ótimo técnico. O Wigan, eu já acho que não vai dar não. O time está se desmanchando todo. Perdeu o goleiro Marshall, perdeu o Che Dunkley, perdeu o Lowe, perdeu o Kiefer Moore, o atacante, perdeu o volante Jordan Williams. Então dá para se dizer que o time titular deles sobrou apenas uns 4, 5 jogadores. O técnico também já vazou, o Paul Cook. Então eu acho que o time vai entrar numa crise muito grande, não contratou ninguém até agora, se eu não estou enganado. Então eu acho que vai ser difícil a próxima temporada para o Wigan. Vão permanecer na Ligue 1, eu acho que vão brigar lá por meio da tabela, algo assim. O Hull, eu não sei o que dizer. A temporada passada foi desastrosa, muito desastrosa. Trouxeram alguns jogadores, como o lateral Lewy Coyle, o meio-campista Doherty do Rangers. Então, estão contratando, mas eu não sei
manteram o treinador, o Grant McCann, mas eu não curto ele. Ele foi bem com o Doncaster até nos anos que ele passou no Doncaster, mas eu não acho ele um bom treinador. Então eu acho que o Hull briga por um playoff ou até por uma promoção direta, mas eu acho que principalmente por um playoff. Então, Bernardo, o que você dizer sobre esses promovidos e rebaixados? Algum destaque principal? Agora, dando um destaque para os rebaixados e promovidos, vamos começar pela Championship. O meu destaque dos rebaixados da Championship vai para o Charlton, que começou muito bem o campeonato, sendo líder pelas primeiras rodadas, mas como diz o ditado, não é como se começa, é como se termina. O que não era esperado há umas 4 rodadas antes do final. O meu destaque da volta vai para o Fulham, que fez uma partida excepcional contra um time da moda, que estava sendo o Brentford, por causa do Benrahma, e que pipocou na final, vamos falar a verdade, ele pipocou na final. E o Fulham, que é um time mais cascudo, é experiente, não vai fazer as mesmas borradas de 2018. O presidente já prometeu isso. Vai contratar jovens com potencial para evoluir, como Robinson, que é um ótimo lateral esquerdo, diga-se de passagem. Fulham é um forte candidato a se manter na Premier League. Ao contrário do outro que eu vou destacar que subiu, o Leeds, que já está começando a gastar demais, está começando a fazer a mesma burrada que o Aston Villa fez na temporada passada. Gastou muito, mas não gastou com qualidade. Pelo menos o Leeds está trazendo nomes de peso. Vamos ver se esses nomes vão dar certo. Na PL eu vou comentar 4 times. 2 que caíram, um que ficou no top 5 e um que ficou quase na beira do rebaixamento. Vamos começar por esse do top 5. O Chelsea não contratou ninguém no começo da temporada. E não contratou ninguém na temporada, formou um time da base. Muitos esperavam já um desastre o primeiro ano do Lampard. Lampard conseguiu se segurar, conseguiu fazer um time não tão bom tecnicamente, mas um time que se encaixou com o tempo. O único contra desse time é a zaga, que era horrorosa. E o Chelsea mereceu a 4ª colocação na última rodada. Foi sofrido, foi, mas foi bem bonita essa 4ª colocação do Chelsea. Agora falando do time que quase caiu, eu vou falar do West Ham, um rival do Chelsea de Londres, que investiu demais. Nessa temporada até que não investiu tanto, mas investiu no Haller, que foi uma grande pipocada, porque o cara não jogou nada. E eu acho que a contratação mais acertada deles para a temporada foi quem salvou a temporada deles, o Thomas Soucek, o volantão, que fez gols importantes, que chamou a responsabilidade, coisa que Felipe Anderson, coisa que Haller, coisa que até o próprio Randolph não chamaram chamaram pro próprio peito a responsabilidade. O Soucek é jovem, mas já mostra que vai ser um cara diferenciado. Agora falando dos 2 times que caíram, eu quero primeiro destacar a boa campanha, pode ser meio contraditório isso, a boa campanha do Norwich, porque quase não investiu em nada, podia ter ficado muito pior, conseguiu fazer bons jogos, jogou um futebol consistente, bonito, mas infelizmente o elenco deles, na minha opinião, é para Championship. Agora, se vender as principais estrelas, vão ter que remontar todo o elenco, mas eu acho que não é isso que vai acontecer, porque eu não vi nenhuma notícia de venda de nenhum jogador do Norwich. Agora falando do outro que caiu, o Watford. O Watford foi construindo seu próprio rebaixamento, né? Foi cavando a própria cova. Porque começou a ter temporada com um técnico, demitiu esse técnico, trouxe outro técnico, demitiu esse outro técnico, aí trouxe o Nigel Pearson. Me desculpa por falar técnico, porque eu não lembro o nome do cara. Aí o Watford acabou merecendo esse rebaixamento, mesmo contando com o Deulofeu, que é o cara diferenciado, o Sar, que fez uma ótima temporada, o Doucouré, que fez também uma excelente temporada, mas os italianos lá fizeram uma zona no clube e é merecido o rebaixamento deles para a Championship, onde vão ficar um bom tempo para aprender a parar de ser otário e começar a contratar direito e não demitir técnico igual faz aqui no Brasil.
Muito bem, pessoal. Encerramos o podcast por aqui. Oficialmente encerrando a temporada 19/20. No próximo episódio do podcast vamos comentar sobre as nossas previsões para a temporada 2021, que vai ser muito interessante. Então, nos vemos no próximo episódio. Obrigado por terem escutado e falou!